Fala galera do oitavo, tranquilo aí? Sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil e tô vindo aqui hoje falar sobre a terceira semana do PET 2 do conteúdo de Geografia. Esse é o vídeo de explicação do texto do conteúdo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva aqui agora, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscreva aqui agora, deixe o seu like, tá? Ativa o sininho aí para você receber todas as notificações, tudo bem? Beleza, bora lá, direto para as explicações aqui. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre organismos internacionais e depois vai falar sobre blocos econômicos, tudo bem? Vamos lá! Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional, entre eles a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Para caracterizar esses valores, foram criadas organizações multilaterais. Dentre eles estão. Então, só para você entender um pouquinho o que está falando o nosso texto aí, nosso texto está falando de um período pós-guerra, pós-segunda guerra. Para vocês que são novos, às vezes não entendem muito bem ainda, funciona mais ou menos assim. Quando dois ou mais países entram em guerra, quando um país vence, esse país que venceu, no final das contas, ele assina como se fosse algumas leis que o país perdedor tem que seguir. Ele é obrigado a seguir aquilo ali, você entendeu? Então, o que acontece? Dentre essas leis, cada país pode puxar para um lado, puxar para o outro, fazer de uma maneira que ele acha que é mais interessante para ele. Nesse caso aqui, foram estabelecidas algumas regras para garantir, segundo eles, a ordem internacional e a manutenção da paz, tá? Proteção do meio ambiente e direito a respeito aos direitos humanos. Não sei se você também sabe, até mesmo na guerra existem regras que você tem que seguir, tá? Por exemplo, não é qualquer coisa que um país pode fazer com outro. Um país, por exemplo, não pode matar civis. O que são civis? São pessoas comuns, não são soldados, né? São normalmente mulheres, crianças, idosos, homens também, mas homens que não estão fardados, que não estão em guerra. Então não se pode matar esse tipo de pessoa. Só que às vezes acontece, né? Por exemplo, um exemplo na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi lá e soltou 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Isso aí você já sabe, né? Só que quando ele fez isso, ele matou 99% foi civil, tudo bem? E aí ficou muito ruim para os Estados Unidos, ficou muito feio, né? E aí por isso que os Estados Unidos investiu pesado na reconstrução dessas cidades que foram destruídas aí lá no Japão e no Japão em si. E esse é até um dos motivos do Japão hoje ser um país tão desenvolvido, que naquele momento os Estados Unidos investiu bastante ali para que ele pudesse mudar e se tornar o país que é hoje. Mas vamos lá. Nós temos o FMI. FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele fornece empréstimo para países com dificuldades financeiras. Isso aqui é como se fosse um banco, né? Um banco para os países que estão em dificuldades. Aí, quando eles estão com muita dificuldade financeira, eles entram ali, conseguem pegar um dinheiro emprestado. Esse dinheiro vai ser pago aí em 20, 30, 50 anos com um juro reduzido, né, para tentar favorecer com que esse país consiga se reestabelecer, tá? Além do FMI, tem o Banco Mundial, que destina recursos às obras de empreendimentos em países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Esse Banco Mundial, ele funciona da seguinte maneira: ele fornece às vezes dinheiro para alguns países e dentro desses países ficam combinado o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, eu vou arrumar esse dinheiro para você, mas para mim poder arrumar esse dinheiro para você, você vai ter que construir tantas escolas, vai ter que construir tantos hospitais, vai ter que fornecer infraestrutura para essa população e fica meio que aquele combinado ali. Se o país não pegar esse dinheiro e não fazer essas melhorias para a população, no caso que foi combinada ali, né, aí gera alguns outros problemas para esse país aí.
tá bom? Nós temos a ONU, todo mundo já ouviu falar da ONU, Organizações das Nações Unidas. O principal objetivo dela é manter a paz e as seguranças internacionais. Além de seus órgãos principais, a ONU é formada por programas, fundos e agências especializadas com escritórios que atuam de forma interligada. A ONU, para quem não sabe, ela é um órgão internacional com o objetivo de manter a paz. Como assim? Quando dois países já estiveram em guerra, né, ou estão à beira de iniciar uma guerra, por exemplo, a ONU vai ali e tenta intermediar, fala assim, é igual aquela pessoa que não gosta de briga, que vai separar, fala, não faz isso, você vai se arrepender depois, muita gente vai sair prejudicada, quais são as consequências que isso pode levar aí para o futuro, né, o que vai acontecer com a população desse local. Então a ONU ela intervém ali, sempre tentando, né, manter a paz. Por vezes ela consegue, por vezes não, né? Algumas agências especializadas da ONU. Tem a Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Tem a Unicef, né, nós já vimos muito aí, né, o que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Né? Temos a Organização Internacional do Trabalho, temos o FMI, a CEPAL, FAO e a OMS. A OMS nós estamos vendo muito falar dela ultimamente devido à pandemia, né? Então essa Organização Mundial da Saúde ela intervém em vários lugares. Esses países que às vezes não têm condição financeira para poder estar comprando aí a vacina, para fazer algumas coisas, ela está intervindo aí, tentando fazer com que todos tenham acesso. Tudo bem? E agora, rapidamente, a gente vai falar sobre os blocos econômicos, tá? A expansão do sistema capitalista pelo mundo ampliou o comércio mundial e, consequentemente, aumentou fluxos de mercadorias, pessoas e capitais entre diferentes regiões do planeta, a fim de conquistar cada vez mais espaço no comércio internacional. Além disso, muitos países passaram a se unir e formar grandes blocos econômicos. Imagina a seguinte situação. Os países, a cada determinado tempo, eles precisam meio que se reinventar. Na verdade, a economia precisa se reinventar. Quando nós tivemos ali o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali um momento que era bipolar. Esse momento bipolar quer dizer o quê? Nós tínhamos dois grandes blocos que comandavam. Um era o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, o outro era o bloco socialista, comandado pela ex-União Soviética. Ela já não existe mais, a União Soviética. Ela se dissolveu e se transformou em vários países, né? Mas mesmo assim, era dois pontos de poder. Então, por isso, bipolar naquele momento. Quando chega no período pós-guerra, né? No período pós-Guerra Fria ali, até mesmo durante a Guerra Fria, começa a despontar outros países desenvolvidos, outras potências mundiais que começam a ter um forte poder econômico também, tá? E aí, vários países precisando melhorar a sua economia começam a se juntar. O que acontece? Esses países, principalmente países que são vizinhos, eles começam a precisar movimentar mais a economia. Pensa no nosso caso, nós temos aqui o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, né? Mercado Comum da América do Sul. Esses países que são vizinhos aqui, que fazem parte do Mercosul, se um país começasse a vender mercadorias para outro e comprar dos outros países aqui, ia circular a economia, ia movimentar e fortalecer. Aí o que os presidentes desses países fazem? Eles baixam a taxa de imposto, tá? Cobram menos imposto dessas mercadorias e permite com que esses produtos sejam vendidos. Normalmente, cada bloco econômico tem a sua própria regra. Então tem alguns que permitem somente a venda de comércio entre os países. Mas no nosso caso aqui do Mercosul, por exemplo, não é só de mercadoria. Você, por exemplo, se você quiser ir para a Argentina, se você quiser ir para o Paraguai, por exemplo, você não precisa ir lá na embaixada, lá em Brasília, solicitar o visto
né, ter um passaporte para poder estar entrando nesses países que fazem parte do Mercosul, né? Você pode ir direto nesse país e a hora que você for passar pela fronteira, a única coisa que você precisa ali no caso é apresentar a sua identidade. Tá? Então, você para ir nesses países vizinhos nossos do Mercosul aqui, basta apenas você apresentar a sua identidade, então não precisa de passaporte. Isso é para quê? Para facilitar, né, essa movimentação tanto econômica quanto esse translado de pessoas, para as pessoas poderem ir e vir, e também não só isso, poder ir para trabalhar. Agora, por exemplo, se você quiser ir para os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos é um dos países mais difíceis, né, para se entrar. Normalmente, para você ir lá, você tem que ir na embaixada americana, lá em Brasília, vai explicar tudo que você vai fazer lá, eles vão verificar todo o seu passado, ver se você, o que você já fez na sua vida, se você tem dinheiro na conta, porque você não pode entrar lá sem dinheiro. Para você tem que ter um limite diário para você poder estar gastando ali dentro. Você tem que pagar um seguro. Esse seguro, por exemplo, se você adoecer e precisar de um médico, alguma coisa nesse sentido, né? Então, esses blocos econômicos, eles servem justamente para fortalecer a economia desses países envolvidos. Nós temos a União Europeia, né? A União Europeia começou ali com 12 países envolvidos e hoje, se eu não me engano, já tem 27 ou 29 países. E desses países todos da União Europeia ali, para poder fortalecer ainda mais, porque nesses países, apesar de estar tudo ali dentro da Europa, vários países ali falam línguas diferentes, né? Então, para poder fortalecer esse câmbio da moeda, por exemplo, eles criaram uma moeda única, que é o euro, né? Então, esse euro, todo mundo já deve ter visto falar do euro, né? Foi criado pela União Europeia para fortalecer os países desse mesmo bloco. Então, foi uma estratégia desse bloco para se fortalecer. Imagina, nesses 27, 28 países, cada um com um tipo de dinheiro diferente, cada dinheiro de um país valendo um certo tanto, ia ser muito complicado para você entender o quanto que vale uma coisa aqui, quanto que vale outra coisa ali, né? Então essa dinâmica seria muito complicada. Facilitou muito com essa estratégia aí do euro. Então é só mesmo para você poder estar entendendo isso aí um pouquinho, tá? A partir do final do século XX, e aí, quando fala século XX, muita gente não sabe quando é o século XX, é de 1901 ao ano 2000, vários blocos econômicos se difundiram por todo o planeta. Na América, os principais blocos econômicos são na América do Norte, né, nos Estados Unidos, no Canadá tem o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, eles podem vender mercadoria entre Estados Unidos, entre Canadá, só não permite muito o translado. Na América do Sul tem o Mercosul, que é o que eu acabei de falar para vocês, Mercado Comum do Sul. Na Europa tem a União Europeia, também acabei de falar dela para vocês. Na África tem o SADC, né, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E além disso, ainda tem outros blocos. Tem um que o pessoal costuma ver falar muito, que são os BRICS. E aí, para muitos, o BRICS não é um bloco econômico. Por quê? Porque para ser um bloco econômico, ele precisa ter a necessidade de vender mercadoria entre eles, então livre comércio. E nos BRICS não tem esse livre comércio. Na verdade, os BRICS foram países que despontaram ali em 1990, no ano 2000, né? Saiu até uma reportagem sobre esses países, que BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente entrou aí a África do Sul, né? Esses países se despontaram ali nos anos 2000 e aí saiu em algumas revistas famosas aí falando que esses países era ótimo para quem quisesse investir dinheiro, né, montar indústrias, fábricas, investir dinheiro nesses países para ter uma rentabilidade boa, que eram países promissores para se transformar em países de primeiro mundo, coisa que até hoje não se concretizou. Então, tem muita gente que fala que os BRICS, por exemplo, não é um bloco econômico, e sim um bloco político, né? Mas fica aí a dica para vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado da explicação, que tenha ajudado. Se gostou, se entendeu um pouquinho que seja, se inscreve no nosso canal aí agora, deixa o seu like, deixa um comentário bacana pro seu professor Rafael aqui, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!